Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, um grande abraço a você, seja muito bem-vindo. Agora sim, dando continuidade à nossa aula da estrutura das demonstrações contábeis. Hoje iremos falar a respeito da DLPA, da DMPL, duas demonstrações contábeis relacionadas ao balanço patrimonial da empresa, voltado para a questão da movimentação que ocorre dentro do patrimônio líquido. Após a apuração do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, duas demonstrações principais que todas as empresas devem fazer, com exceção das empresas que estão enquadradas como microempreendedor individual, todas as empresas têm que ter contabilidade. Tá tendo CNPJ, salvo condomínio também, que existe uma contabilidade um tanto quanto diferenciada, né? A mais apuração dos rateios, as demais empresas têm que ter contabilidade. Tendo contabilidade, tem que ter balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado do exercício. A partir destas duas demonstrações, então, nasce os valores para as demais demonstrações. A DLPA, uma demonstração que trata especificamente da questão relacionada ao lucro e ao prejuízo, mas que envolve o patrimônio líquido, e a DMPL, uma demonstração que trabalha com todos os eventos que ocorrem dentro do patrimônio líquido e que venha gerar mutações, daí o seu nome, né? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu sou o professor Alcides, estou com você ao longo desta aula e iremos então dar continuidade neste nosso slide, onde faremos a apresentação. Olha só, a unidade 3, esta é a aula de número 3 também, onde iremos estar levando aí a você a buscar este entendimento que envolve essas duas demonstrações relacionadas com o patrimônio líquido da entidade. Então, este é o objetivo da aula de hoje. Demonstrações, patrimônio, vamos falar bastante a respeito destas duas palavras, a demonstração contábeis, DLPA e DMPL, então este é o tema da teleaula de hoje. Aqui veremos que o objetivo é entender a estrutura das demonstrações que envolve alterações diretamente ligadas às variações e mutações no patrimônio líquido da empresa em um determinado período. Compreender a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, e compreender a demonstração das mutações do patrimônio líquido, o que a mesma objetiva, apresentar o resultado da entidade dentro de um determinado período, com lucros, prejuízo, as alterações. Então, veja só que dentro deste contexto da evolução das demonstrações contábeis, vemos que inicia-se lá pelo balanço patrimonial, pela DRE, a demonstração do resultado do exercício, e a partir destas duas demonstrações, evolui-se para as demais demonstrações. A DLPA, uma demonstração que está relacionado com o aspecto do lucro ou do prejuízo que a empresa tem dentro de um determinado período e também de períodos anteriores. Segundo a legislação, as empresas que estão enquadradas como microempreendedor, como simples nacional no regime tributário, e sempre falo a você que, quando você fala em contexto de obrigatoriedade de entrega de demonstrações contábeis, você precisa analisar porte, natureza jurídica, sistema, regime tributário que a empresa está enquadrada. Então, a DLPA é uma demonstração que substitui a DMPL no caso das empresas enquadradas no Simples Nacional. Certo? Então fica aí para você estas duas demonstrações onde iremos dar continuidade neste entendimento e conhecimento.
Como deve evidenciar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados? Embora entendemos, assim, de uma maneira bastante simplificada, que iremos falar do lucro e do prejuízo que a empresa tem, e sempre quando fala acumulado, estamos pensando no aspecto de algo que vem acumulando, tanto no contexto do prejuízo quanto no contexto do lucro, mas para isto precisamos compreender como que ela deve ser formada de acordo com os seus elementos. Então, vamos dar continuidade e veremos como fica esta questão da DLPA e suas obrigatoriedades. Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, e em seu pronunciamento 26, lá onde ele trata de todas as demonstrações, daquele conjunto de demonstração que nós vimos, ele trata da DLPA também. Alguns profissionais da contabilidade comentam, sobre a descontinuidade da DLPA. Porém, a DLPA é obrigatória para a sociedade limitada e outros tipos de empresa, conforme o tipo de tributação. O RIR 99, que era o 3.000 no seu artigo 74, e que agora foi alterado para a Lei 9.580, você deve estar acompanhando, de 2018, que passou a ser o novo RIR, ele trata também no seu artigo 286 a respeito da questão da apresentação da DLPA. Então, logo entende-se, até o próprio CFC, quando emite as resoluções no sentido de levar a questão das demonstrações da microempresa, das empresas enquadradas no Simples Nacional, ele trata da DLPA e não da DMPL. Logo, ela é uma demonstração que continua dentro do rol das demonstrações. A Lei 6.404 de 1976 estabelece no artigo 186, dizendo que a demonstração de lucros e prejuízos acumulados deve ter o seguinte tratamento. No seu parágrafo 2º, ela diz que a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados deverá indicar o montante de dividendos por ações ou por cotas, do capital social e poderá ser incluído na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Logo, entende-se o seguinte, que quando existe a entrega da declaração do patrimônio líquido, a DLPA, ela fica embutida dentro da DMPL. Mas não significa que ela esteja extinta, tá? Então, segundo o CPC, para pequenas e médias empresas, diz que se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis estão sendo apresentadas derivarem de resultado de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores na contabilidade e que venha gerar alguma alteração no patrimônio líquido da entidade, pode apresentar uma única demonstração, a dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar de demonstrações de resultado abrangente e demonstração de mutações do patrimônio líquido. Então, o que isto significa? Vale ressaltar que quando ele fala a respeito da demonstração dos resultados abrangentes, ele diz que a lei fala que se você apresenta a DMPL, dentro da DMPL pode estar a demonstração do resultado abrangente. Ainda com base neste CPC, no item 6.5, diz que a entidade deve apresentar na demonstração dos lucros ou prejuízos o seguinte
itens adicionalmente às informações requeridas na demonstração do resultado abrangente. Quais são estes itens que ela deve apresentar de acordo com o entendimento do CPC? Seria, então, os lucros ou os prejuízos acumulados do período contábeis, dividendos ou outras formas de lucros declaradas e pagas ou a pagar durante o período, ajuste de lucros ou prejuízos acumulado em razão de correção de erros de períodos anteriores e ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão das práticas contábeis. Então, de acordo com o entendimento do que fala o CPC, o Comitê do Pronunciamentos Contábeis, emitido especificamente por meio de resoluções do CFC destinado às pequenas e médias empresas, a ADLPA é uma demonstração que, em seu contexto, além de evidenciar as questões relacionadas ao lucro e aos prejuízos acumulados que a empresa obteve dentro de um determinado período, ela ainda pode tratar destes itens especificamente que poderiam estar na demonstração do resultado abrangente. Porém, como nós estamos falando de pequenas e médias empresas, parte-se então para a apresentação da DLPA. Lógico, tá? Vale aí o entendimento e o bom senso do profissional da contabilidade, que quando ele observa que a empresa teve grandes movimentações, como valores de lucros ou prejuízos, principalmente lucros que ela não vai distribuir, ainda que ela seja uma limitada, mas que ela pretende destinar para um objetivo fim, aí ela tem que analisar, o contador tem que analisar qual é a melhor demonstração. Ainda que a legislação não obrigue a apresentação da DMPL ou da demonstração do resultado abrangente para as pequenas e médias empresas, vale ressaltar que a legislação também não a proíbe de entregar, tá? Então não existe proibição nenhuma para entregar outras demonstrações. Existe obrigatoriedade. Se não está obrigada, pode deixar-se de entregar então, certo? Então fica aí esta parte da DLPA, como funciona. Neste nosso entendimento, no contexto do dia a dia de um profissional da contabilidade, como sempre digo e volto a dizer, que existe situações em que vale a pena nós pararmos, observarmos a legislação para aplicarmos no nosso dia a dia o contexto da realidade em que estamos vivendo, o que a legislação determina, né? O que as normas técnicas e pronunciamentos contábeis determina, o que, por exemplo, a própria legislação comercial, legislação fiscal, o que isto tudo determina, porque, como sempre digo, o contador ele tem que estar sempre ligado o que determina a legislação. Não é só os lançamentos de débito e crédito, ainda que este é o que compõe toda a estrutura das demonstrações contábeis. E aqui fica então a questão da obrigatoriedade de entregar ou não, qual momento, como se dá. Então vamos lá nesta situação problema, olha só. Aqui diz que a empresa Pano para Mangas Indústrias de Confecções Limitada, ela obteve no exercício que passou um lucro no valor de R$500. Olha, R$500 eu coloquei em moeda em valor pequeno só para que nós
tenhamos mais facilidade de compreender, tá? Aí você vai falar, professor, mas uma empresa teve lucro de R$ 500. Não, isso aqui é só didaticamente para que possamos compreender melhor. Então, o sócio da empresa não tiveram grandes investimentos na pessoa física e não querem fazer distribuição do lucro. Desta forma, ele pretende deixar o lucro acumulado, sem destinação ou definição do que fazer. O contador da empresa, ele vive o grande dilema, né? Ele vive o drama de não saber se ele pode manter este lucro acumulado ou se ele não pode manter. Diante disso, ele vem então a você para fazer uma consultoria. Então fica aí a questão do contador. Observa só para que você entenda essa situação. É comum no dia a dia, como nós como profissionais da área contábil, e eu posso falar isto com propriedade a você, que muitas e muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós precisamos recorrer a colegas de profissão ou recorrer à revista de consultoria para compreendermos como vamos agir em um determinado momento. Então, olha só, os sócios da empresa, dividendos é diferente de prolabore, tá? Prolabore é o salário que a empresa paga para os sócios pelo desenvolvimento da atividade na empresa. Dividendo, segundo a legislação, ele é isento de imposto de renda na pessoa física. Logo, então, ele pode ser distribuído para a pessoa física para que esse justifique algum acréscimo patrimonial que ele tenha na sua pessoa física. Neste caso aqui, os sócios não tiveram este acréscimo, então eles pretendem manter ali o lucros acumulado. Será que, de acordo com o que determina a legislação, isto pode acontecer? Então, voltamos a dar sequência à nossa fala, iremos ao nosso slide para entendermos esta condição. Com a alteração da Lei 11.638 de 2007, a famosa lei que trouxe mudança na estrutura das demonstrações contábeis, e a Lei 11.941, no artigo 178, no parágrafo 2º, no inciso 3º, a conta lucros acumuladas foi extinto do balanço patrimonial publicado, tornando-se apenas uma conta transitória, não podendo a mesma apresentar saldo credor. Muito se discutiu isto, porém, todavia, a obrigação de manter o saldo credor, conta de lucros acumulados, deverá ser aplicada somente às empresas de natureza SA. E também as sociedades denominadas de grande porte. Aqui vocês, por favor, acrescente mais um 0, tá? Aquela que tem ativo total superior a 240 milhões de reais. Estas empresas, elas não podem deixar lucro acumulado. A conta lucro acumulado poderá apresentar saldo credor, conforme prevê o item 115 da Resolução 1157 de 2009, consubstanciado no item 115 da orientação número 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Com base na lei, podemos afirmar ao nosso colega que ele pode manter, sim, este lucro, né, acumulado na empresa Pano para Manga, que pode manter. Por quê? Porque ela é uma empresa de natureza limitada e não de natureza SA. Por isso, sempre disse, observa
o faturamento, a natureza jurídica, o regime tributário, tudo isto leva-se em consideração na hora da contabilidade, das obrigatoriedades, das demonstrações contábeis. Então, com base neste entendimento, ele pode manter, sim, os lucros acumulados, já que os sócios não tiveram grandes investimentos na sua pessoa física. A estrutura da demonstração dos lucros acumulados. De acordo com a legislação, como ela estabelece a obrigatoriedade, o que se deve ser demonstrado na demonstração dos lucros acumulados, mas ela possui uma estrutura. Como deve ser estruturado de acordo com o entendimento da lei, de acordo com as especificações do próprio CPC. Por quê, pessoal? Porque jamais a contabilidade ela pode ser feita a esmo. Ela tem que observar regras, princípios, as características, o arcabouço que o próprio CPC 00 estabeleceu que deve ser feito para a mensuração dos elementos das demonstrações. Então, tudo isto deve ser observado de acordo com o que a legislação determina. E aqui veremos a estrutura destas demonstrações, como ela deve ser estruturada. O modelo desta estrutura, aqui, inicialmente, nós temos um balanço patrimonial, que teve no ano X0 um PL de 200 e no ano X1 ela teve um PL de 500. Assim, a DRE do ano X1 apresentou um valor de 700 de lucro líquido. Então, olha, como já comentei a você, sempre os valores que vai para a DLPA são valores que você vai trabalhar originária de outras demonstrações, tá? Não é da própria DLPA, e sim vem de outras demonstrações. No ano X0, o PL foi de 200. Então, como nós estamos trabalhando com dois anos, né, com dois períodos, por que dois períodos? Né? Porque daí fica melhor de fazer a análise. Então, no ano X0, o saldo era de 200 e no ano X1 o saldo de 700. Assim, o lucro acumulado foi de 900 e ela distribuiu um dividendo de 400. Assim, sobrou um saldo de lucro acumulado de 500. Então, olha, porque sempre quando falamos a respeito das demonstrações contábeis, vale observar o fato de que a legislação, de acordo com o entendimento do CPC, é sempre salutar para o profissional da área contábil analisar 2 anos, 2 exercícios, 2 períodos, porque isto gera o que? Gera comparabilidade. Neste fato, nesta razão destas demonstrações apresentada com 2 anos, gera aí uma das características de melhoria dentro da demonstração contábil. Porque as demonstrações contábeis, elas devem ser apresentadas respeitando os princípios contábeis, principalmente o princípio de competência, porque o princípio de competência determina que a contabilidade deve ser realizada no momento em que o evento ocorreu, independente de ter havido recolhimento, pagamento, desembolso ou recebimento, deve apresentar a demonstração contábil neste período, no ato em que ocorre a movimentação,
Apresentar a demonstração contábil, não. Realizar a contabilização. A demonstração contábil, ela vem no fechamento do período ao qual se propõe. Além de respeitar estes princípios, ela tem que ter relevância. O que é relevância? Não adianta você apresentar um evento que ocorreu 2 anos atrás para uma tomada de decisão. Não tem relevância alguma. Além de tudo, tem que ter fidedignidade, ou seja, tem que ser fiel ao fato que ocorreu. Aí vem, essas são as características de relevância. Aí vem as características de melhoria. Características qualitativas de relevância, características qualitativas de melhoria, e dentro deste princípio aqui, observa-se 2 anos. Para quê? Para que haja lucros ou prejuízos acumulados, porque se não for assim, não poderíamos trabalhar com a questão do lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então fica aí a questão do modelo da DLPA. Neste próximo slide, vamos ver que quando a demonstração de lucros ou prejuízo do ano 1 teve 45.960 e no ano 2 teve um lucro do período foi de 58.429,67, então encontramos aqui um lucro disponível de 104.389,67. Dividendos, 40 mil, sobra-se um saldo acumulado que pode ficar para o próximo exercício, desde que a empresa seja de natureza limitada. Outra aqui, ó, outra composição, saldo em 31/12 do ano X1, 10 mil. Ajustes de exercícios anteriores, aqui entra aqueles ajustes, olha, R$800. Revisão de reservas, 1.200. Lucro líquido do exercício, 1.200. Resultado disponível aqui, total disponível 13.200. E aí vem algumas distribuições para reserva, tá? Aqui, reserva legal e reserva de contingência. Reserva estatutária não tem nada. Aí sobra um lucro de R$10.200. Este exemplo aqui eu trouxe a você para que você veja que existe situações de ajuste. Porém, no meu entender, as contas, quando existe contas, destinação de lucros para a conta de reserva, é muito mais apropriado que seja apresentado a DMPL e não a DLPA. Mas eu trouxe para que você entenda como deve ser apresentado neste caso, caso você opte por fazer esta apresentação, já que é uma empresa enquadrada no Simples Nacional, tá? Então fica aí a dica para que você compreenda como é estruturada a DLPA. A elaboração de uma demonstração dos lucros acumulados sempre deve observar detalhes como o que determina a legislação do ponto de vista do que você vai apresentar naquela demonstração. Então, é uma demonstração bastante concisa. Ela não é uma demonstração que tem como objetivo apresentar as diversas variações que ocorreram no patrimônio líquido da entidade, tá? Então, ela é uma demonstração que trabalha muito mais com aspectos que já ocorreram, como no caso do lucros ou prejuízos acumulados. A DMPL, ela tem como objetivo apresentar aspectos que já ocorreram, mas
que irão se destinar também. Então vamos ver aqui como fica nesta prática essa questão da elaboração de uma demonstração do lucros ou prejuízos acumulados. Como se deve, a empresa deve pautar no seu dia a dia quando houver situações como esta, para que você compreenda aí na aplicabilidade. Olha só, a empresa Pano para Manga, indústria de confecções limitada, ela obteve R$ 500 de lucro. Os sócios da empresa não tiveram grande movimentação na pessoa física e não quiseram fazer a distribuição. Mas neste ano atual, eles obtiveram um lucro de R$ 800. E neste ano houve uma movimentação maior na pessoa física do sócio. Então eles foram e pediram para que fosse distribuído dividendos de R$ 600, R$ 300 para o sócio A e R$ 300 para o sócio B. O restante, os sócios querem deixar acumulado. Então, para isto, a contabilidade precisa evidenciar nas demonstrações contábeis. Então, observa que neste caso aqui, a demonstração ela está trabalhando também em concomitância, ou seja, paralelo, junto, observando, porque este é o objetivo da contabilidade, né? A contabilidade ela tem como foco administrar informações, ela gera informações, mas ela também tem que gerir as informações, ou seja, gerenciar estas informações, e são muitas informações, né? Ela está trabalhando com o aspecto do patrimônio da pessoa física também. Então está sendo feito um planejamento, né? A pessoa física no ano anterior não teve grande movimentação. Mas, neste ano, eles tiveram movimentações de acréscimo e variações patrimonial na sua pessoa física. Com isto, então, eles querem uma distribuição de lucro no valor de R$ 600 para justificar a sua movimentação. E aí a empresa, como ela tinha lucro do ano anterior de 500 e este ano de 800, o que então vai ser feito? Vai ser distribuído 600 para a pessoa física. E isto vai ser evidenciado tanto na demonstração contábil da empresa, lá na DLPA, quanto vai ser evidenciado na declaração de imposto de renda pessoa física. Tá aqui, este não é o tema da nossa aula, mas eu só estou dando aí um acréscimo de informação para uma melhor compreensão para você. Olha só como vai aí na pessoa física, lá na ficha isentos não tributáveis, porque dividendos é isento, né? Não é prolabore, tá? Não pode se confundir. Então, veja a sequência de como fica esta questão aqui. De acordo com o estabelecido na lei, na legislação, veremos como fica neste nosso quadro aqui a questão desta distribuição. Então, de acordo com o estabelecido na legislação, o CPC-PME, se a única alteração no patrimônio líquido durante o período para os quais a demonstração contábil vai ser apresentada deriva de resultado de distribuição de lucros, e correção de erros, então, no período anterior e mudança de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única demonstração, a dos lucros ou prejuízos acumulados, no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, se foi as únicas alterações foram estas, a entidade pode sim apresentar esta demonstração, né? Somente a DLPA. Então, olha, o lucro do exercício foi 800, exercício atual.
o lucro do exercício acumulado, do exercício anterior, foi 500. O total do lucro acumulado foi R$ 1.300. Somando o ano que passou com este ano agora, ela tem então 1.300. Distribuiu 600 e ficou então 700 para o próximo exercício. Neste caso, a empresa que apresenta a movimentação somente da distribuição dos lucros, a lei diz que pode apresentar aí somente a DLPA. Ela não precisa apresentar a DMPL neste momento aí, certo? Então fica aí a apresentação de como deve ser feito a estruturação da DLPA. Agora sim vamos ter aí um momento de interação, de perguntas, só que neste momento de interação é o professor com o aluno, tá? Então vou deixar a você um desafio aqui, um momento para que você esteja praticando. Neste nosso quadro diz o seguinte: o lucro líquido do exercício é resultado da receita menos o custo e despesas. O que as empresas de natureza limitada têm de diferente para as empresas de natureza SA no quesito tratamento do lucros ou prejuízo do exercício. Então, você tem aí 1 minuto para estar enviando a sua resposta e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Olá, muito bem, dando sequência aqui, agradecendo a participação do pessoal de Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, obrigado pela participação. Está correto as informações que a empresa de natureza SA, ela trabalha com os aspectos
de não permanecer com o lucros prejuízos acumulados. Ela não pode permanecer. Conquanto a empresa de natureza limitada, ela pode manter este lucro ou prejuízos acumulado na sua contabilidade. Com relação à questão da conta lucros ou prejuízos acumulado, ela é uma conta transitória para as empresas de natureza SA, tá? O que significa conta transitória? Significa que ela não fica com aqueles valores ali contabilizados. O seu saldo no final do exercício tem que ficar devidamente zerado, porque você vai tirar dali aonde vai ser creditado, você vai debitar. Onde vai ser debitado, você vai creditar e zerar o saldo desta conta transitória para as empresas de natureza SA. Então fica aí a compreensão para você, tá? Agora sim, falando a respeito da DMPL. A DMPL, uma demonstração contábil mais robusta, que leva mais informações, ela é bastante esclarecedora com relação aos eventos que ocorreram, mas também com relação à destinação daqueles eventos que devem ser apresentados. Digo isto por causa das contas de reservas que fazem parte aí da DMPL. Como se dá a DMPL? Seguindo aqui neste nosso quadro, veremos o seguinte, olha só. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela apresenta o resultado da entidade para um período contábil. Outros resultados abrangentes para o período, efeito das mutações e práticas contábeis, correção de erros e reconhecimento no período, reconhecidos no período, os valores investidos pelos sócios e os dividendos e outras distribuições para o sócio ou na sua capacidade de sócio durante um determinado período. Então, esta é a DLPA. Veja como a DLPA é uma demonstração bastante robusta, né? Ela tem bastante informação. A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui os seguintes informações. O resultado e outros resultados abrangentes do período, dispensa-se a DRA quando apresenta-se nela. A demonstração separadamente do montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e participação dos não controladores. Então, tudo isto vai na DMPL. Para cada componente do PL, os efeitos da aplicação retrospectivas, reconhecida de acordo com as políticas contábeis e mudanças de estimativa e retificação de erro. Para cada componente do PL, a conciliação entre o saldo inicial e o saldo final do período, evidenciando separadamente as alterações decorrentes do resultado do período, né, e de outros resultados abrangentes. Então, tudo isto faz parte da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Dos valores de investimento realizado pelos sócios e dividendos e outras distribuição para eles e sua capacidade de sócio, demonstrando separadamente ações ou cotas emitidas de transações com ações ou cotas em tesouraria, evidenciando outras distribuições a sócios e de alterações de participações em controladas,
que não resultem em perdas de controles. Então, tudo isto são itens que pode ir na demonstração de mutações do patrimônio líquido. As contas de reserva, para que possamos entender este conceito aqui de conta de reserva, o processo de elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido, precisamos ter este entendimento, né, a respeito do que representa o PL na empresa e qual a sua composição. Então, o que significa contas de reserva que vai na DMPL? Reserva de capital, reservas de lucros. Então, isto são contas que faz parte do patrimônio líquido da entidade. Então, veja só, o patrimônio líquido da entidade, de qualquer empresa, ele compõe-se de acordo com o grupo do balanço patrimonial. Ele é composto pelo capital social, que representa aí os fatos que a empresa, o que os sócios investiram na empresa, os gastos com emissão de ações e essas duas contas de reserva aqui. Essas contas de reserva é muito evidenciada na DMPL. Por quê? Porque elas é uma base de destinação do lucro quando não distribuído. Ações em tesourarias, ajuste de avaliação patrimonial e lucros ou prejuízos acumulados. Então, tudo isto faz parte das questões relacionadas à DMPL. Então, para uma boa compreensão da DMPL, estas duas contas de reserva, reserva de capital e reserva de lucro, ela precisa ser muito bem compreendida na hora da elaboração da DMPL. Por quê? Porque são as contas que, de fato, mais aparece na DMPL. Porque quando a empresa é de natureza SA, estas duas contas são as contas de destinação do lucro, quando estes não são distribuídos aos sócios no período em que se propõe a apresentar a DMPL. A conta de reserva é uma conta de reserva de capital, ela é uma conta que compõe-se de valores que vêm de fora da empresa e que não passaram pelas contas de resultado ou pela demonstração do resultado do exercício, conquanto as contas de reserva de lucro são as contas que compõem a destinação do lucro da empresa quando não é destinado a dividendos. Então, olha só como essas contas, embora a DMPL apresente toda esta estrutura relacionada aos eventos que ocorrem dentro do patrimônio líquido da empresa, como no caso de gasto com emissão de ações em tesourarias, de ajuste de avaliação patrimonial, que são valores que compõem aí resultado abrangente, mas é comum na DMPL as destinação dos eventos que ocorrem relacionado a lucro para as contas de reserva. Então, as contas de reserva, vale nós fazermos algumas ressalvas aqui. Exigência da lei na apresentação das demonstrações. É preciso compreender qual momento vai apresentar uma ou outra demonstração de acordo com o que a lei determina. Então, veja só que no dia a dia, na prática da profissão contábil, nos deparamos com algumas situações. Situações como esta que veremos aqui, em seguida neste nosso próximo slide.
A empresa Pano para Manga, Indústria e Comércio de Confecção, né, de Roupas Limitada, ela cresceu no mercado e com isto a mesma resolveu transformar o seu tipo societário. O que ocorre para a transformação deste tipo societário? O que fez com que ela passe a ser denominada Pano para Manga, Indústria e Comércio S.A., tipo societário limitada para S.A. Mudou a natureza jurídica. Sua natureza jurídica de limitada passou para S.A. Obteve no exercício que passou um lucro no valor de R$1.000, mas possuía um saldo acumulado de R$700. O sócio A e o sócio B receberam os dividendos no valor de R$200, mediante a nova natureza jurídica da empresa. O contador agora busca uma consultoria para saber qual o saldo de lucro que sobrou e qual a demonstração ele deve apresentar. De acordo com o que diz a lei, existe dois tipos de sociedade, né, de SA. Uma é de capital aberto e outra de capital fechado. A empresas SA de capital aberto, elas são aquelas que vendem as suas ações, negociam as suas ações na Bolsa de Valor. O CVM é quem vai fiscalizar, é quem vai administrar, é quem vai determinar as regras e os ditames, né, para que seja negociado essas ações na Bolsa de Valor. Tem que ser sociedade empresária, tá? Para ser SA, não pode ser sociedade simples. E aí entra o aspecto do conhecimento da legislação societária, tá? Então, volto a dizer, o contador tem que estar sempre ligado na questão da legislação. O que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples, como a mesma se diferencia. O capital social tem que ser pelo menos 2 sócios e ele pode ser subscrito ou ele pode ser, então, um capital que o sócio vai constar em estatuto e a forma como ele deve ser subscrito este capital social. Então fica aí, olha, algumas dicas com relação à sociedade SA. As pessoas perguntam às vezes, professor, com quanto sócio pode ser uma SA? Tem que ter pelo menos 2 sócios, você pode dar início aí à abertura do capital aberto de uma empresa SA, negociando na Bolsa de Valores, passando pelo trâmite do CVM, tá? Então fica aí a questão da dica. Neste caso aqui, a empresa fez as suas alterações de acordo com o que determina a legislação e a dúvida do contador não está relacionada ao aspecto da transformação, mas sim ao aspecto dos valores e das demonstrações contábeis. Seguindo adiante, neste nosso próximo slide, veremos que, de acordo com o que determina o CFC, a empresa de natureza limitada pode manter a conta lucros acumulados com saldo positivo, visto que a obrigação de destinar os lucros aplica-se a SA, a empresa controlada considerada de grande porte, segundo a Lei 11.638, que tem ativo superior a 200 milhões. Porém, a conta lucros ou prejuízos acumulados deve apresentar no plano de contas de todas as entidades, embora possa não ter ali valores, né? Ela tem que ficar, é uma conta de transação para as empresas de natureza SA, vai ser destinado os valores dos lucros ou prejuízos acumulados. Assim, de acordo com o que diz a legislação, a alteração da natureza jurídica da empresa Pano para Manga Indústria de Confecções Limitada, que passou para a SA, a mesma deve destinar o lucro e a demonstração em que a contabilidade deve evidenciar
os eventos que deve ser a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Porque aqui já não é mais a DLPA, tá? Já é a DMPL, a demonstração que ela deve evidenciar, conforme definição da norma brasileira de contabilidade, ITG-100, né? Página 7, item 1, 2 e 1.6, resolução 1255 de 2009, com a revisão número 1. Sempre quando você vê R1, R2, é a quantidade que a norma foi revisada, tá? Somente pode ser apresentada a DLPA quando as únicas mutações do PL for distribuição de lucro, correções de erros e de mudanças de políticas contábeis. Como neste caso houve outra movimentação, deve ser apresentada aí a DMPL neste caso e não a DLPA. Neste caso, os valores aí não referem-se somente aos lucros, né? Porque tem que destinar estes lucros uma vez que ela alterou a sua natureza jurídica. Porém, para compreendermos a DMPL, precisamos compreender o conceito de reserva. Então, reservas de capital e reserva de lucros, que são aí as destinações de eventos que ocorrem dentro da empresa relacionada aos aspectos do que vai alterar, o que vai gerar mutação no patrimônio líquido da entidade. Então, neste slide, veremos que, segundo o que a legislação, ou segundo o que se dá a separação aí das contas de reserva, teremos aqui no PL reserva de capital. A reserva de capital é um tipo de reserva. E daí nós temos reservas de lucro. As reservas de lucro, dentro dela, eu salientei algumas reservas, tá? Não estou dizendo que aqui eu peguei todas as reservas. Teria que olhar na legislação o que pode ser utilizado ou não. Então, reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de incentivo fiscal e reserva de lucro a realizar. São as reservas mais utilizadas no dia a dia da empresa. Reserva de capital são constituídas de valores recebidos que não tramitaram pelo resultado, tá? Então ela não é de lucro. Bens e serviços pela empresa. Ela é respectiva, essas reservas devem refletir essencialmente as contribuições feitas pelos acionistas, diretamente relacionada à formação ou incremento do capital social. A reserva de capital só pode ser utilizada para alteração de capital. E ela não faz parte, ela vem de fora, né? São do sócio. Reserva de lucro são as contas de reserva constituída de apropriação do lucro da companhia, de acordo com o que fala a Lei 6.404, para atender várias finalidades, sendo constituída, efetivada por disposição da lei, proposta dos órgãos de administração. O que é proposta de órgão de administração? São as assembleias. Referidas reservas devem fazer parte do patrimônio líquido da empresa. Reserva legal. O que é reserva legal? É uma reserva de lucro. Como forma de atingir a integridade do capital social, a lei, a Lei 6.404, no artigo 193, determina que a companhia deve constituir uma reserva legal, que corresponde a 5% do valor do lucro líquido, limitado a 20% do capital social, segundo a lei. Então, no exercício em que a reserva legal somada à reserva de capital exceder 30% do capital social, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal. Então, tudo isto, olha, tem lei, tá? Não pode ser feito assim
ao bel prazer do contador. As reservas estatutárias, elas são constituídas conforme determinação do Estatuto da Companhia, com a destinação de uma parcela dos lucros do exercício e não podem restringir o pagamento dos dividendos obrigatórios. Então, segundo a lei, precisa-se entender os aspectos desta reserva desta forma, a reserva estatutária. Reserva estatutária, segundo a lei, ela também está aqui no Estatuto, tá? Ela indica o modo preciso, completo, finalidade, fixe critério para determinar as parcelas anual do lucro líquido que serão na sua Constituição e estabelece limite máximo para esta reserva. Então, olha, a reserva estatutária, ela tem critério também, não pode ser de qualquer forma apresentada de acordo com o que fala a legislação. A reserva de contingência, de acordo com o artigo 195, a Lei 6.404, diz o seguinte: a reserva, a Assembleia Geral poderá, por proposta do órgão da administração, destinar parte do lucro líquido para a formação de reserva de contingência, para compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perdas julgadas provável, tá? Cujo valor possa ser estimado. Então, vamos partir do seguinte princípio. Esta reserva está relacionada com perdas vamos assim dizer, gerada por força maior, né? No exercício em que o montante do dividendo obrigatório calculado nos termos do Estatuto do artigo 202 da Lei do SA, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Então, vamos partir do seguinte princípio. A empresa cumpriu todos os lucros que ela deveria realizar e aí, a partir deste momento, ela vai destinar para uma conta de reserva a realizar. A reserva de incentivo fiscal é resultado das doações, subvenções, investimentos que o governo faz, reconhecido como receita na DRE. A reserva de incentivo fiscal, ela deve estar no grupo de reservas de lucros. Além disso, temos aqui uma pequena estruturação, né, de uma DMPL, ó. Capital, início, 51 mil, 15 mil, 5 mil, reserva legal, reserva de contingência. Isso aqui são os saldos iniciais que a empresa tinha. Aí ela foi distribuindo, né? O seu capital, ela aumentou com a reserva de capital, passou a ter, então, 70 mil reais. E com a reserva legal, ela aumentou o capital, ó. 70 mil reais. Aí ela distribuiu do lucro que ela tinha, 3.200 para legal, e assim ela foi realizando aí a sua demonstração de DMPL. Então, esta é uma estrutura da DMPL, como a mesma deve ficar ao longo de um exercício de acordo com as distribuições que a empresa realizou ao longo do período. Então, feito o entendimento com relação às contas de reserva, fica mais fácil estruturar a DMPL. Evidenciação dos eventos da demonstração contábil, como se evidencia no dia a dia os eventos que ocorrem dentro da empresa, principalmente neste contexto da DMPL, aqueles eventos que vão trazer mudança ou vão gerar mutações
no patrimônio líquido da entidade. Veja que a DMPL ela tem como principal função evidenciar todas as alterações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa em um determinado período. Por isso faz ser de grande importância a compreensão da divisão do patrimônio líquido conforme a estrutura do mesmo lá no balanço patrimonial no grupo passivo. Por que isto? Por que passivo? Porque é uma obrigação que os sócios têm para com a empresa, então, que a empresa tem para com os sócios, então ele é uma conta de natureza passiva, tá? É um grupo de natureza passiva. Então, para compreender estes eventos, como eles transcorrem dentro da empresa, voltamos ao quadro para analisarmos alguns dados que ocorreram aqui. Olha só, neste caso, como estamos vendo a questão da empresa, na questão relacionada ao aspecto da DMPL, a empresa Pano para Manga de Confecções S.A., ela realizou algumas movimentações que deverão ser apresentadas na demonstração de mutação do patrimônio líquido. Seu capital social, 2.000, o saldo em 31/12, R$ 1.000, ajuste do exercício anterior, 700, aumento de capital, 500, resultado do exercício do ano X2, R$ 2.000, constituição de reserva, reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária e dividendo proposto. Dentro de toda esta movimentação aqui, aí vem-se a questão da estruturação da DMPL, como a mesma deve ser estruturada de acordo com o que a legislação determina. Então, conforme a resolução número 1185, publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, em 2009, a divulgação da DMPL, assim como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tornou-se obrigatória para as empresas de natureza S.A. com movimentação mais intensa, tá? Então, veja só que, de acordo com a resolução do CFC, ela é uma demonstração obrigatória para as empresas que têm movimentação mais intensa. Por isso, ela deve ser apresentada todas as vezes que a empresa apresenta vários aspectos de movimentação, né? Então, não é, apesar dela ser obrigatória para as empresas de natureza SA e as empresas de natureza limitada com ativo inferior a 240 milhões e as micro e pequenas empresas não estarem obrigadas a apresentar a DMPL, ela pode apresentar a DLPA, mas se essas empresas tiveram movimentações intensas, aconselha-se, de acordo com a determinação da legislação, que apresente a DMPL, porque a DMPL, por ser mais robusta, ela traz aí uma melhor distribuição dos eventos, né? Ela é uma demonstração que ela não só mostra a origem, mas também a destinação. É diferente da DLPA, que é uma demonstração mais simples. Seguindo adiante, veremos que, de acordo com os eventos que ocorreram na empresa, né, saldo inicial do capital, R$ 2.500 de capital social, ela usou isso aqui, aumentou o seu capital para R$ 2.500. R$ 500 de reserva legal que ela tinha, ela vai manter aqui esses R$ 500, vai fazer
depois da constituição dos lucros, né, nós temos aqui o lucro acumulado, os 700 que já tinha, com o lucro do exercício total R$ 2.000. Deste distribuiu 500 para reserva legal, para reserva estatutária mais 500, para a reserva de contingência 850, logo ela distribuiu então para as contas de reserva 1.850. A soma desta coluna aqui, para a DMPL estar correta, tem que bater com a soma desta. Neste caso, dá R$ 4.350. Então, veja que a estruturação da DLPA é uma estruturação um tanto quanto diferenciada, tá? A estruturação da DMPL é uma estruturação um tanto quanto diferenciada da DLPA. Por quê? Porque, como eu disse a você, ela evidencia a destinação de cada evento que ocorre dentro da empresa com relação às demonstrações contábeis, e a obrigatoriedade da apresentação da mesma torna muito mais evidente aquilo que aconteceu, né? Melhor para análise e tomada de decisão. Muito bem, neste momento agora temos aí um espaço para que você esteja enviando as suas perguntas. Agora a interação professor e aluno, diferente da primeira interação. Envie as suas perguntas e logo em seguida voltaremos respondendo as mesmas.
Olá, muito bem, estamos de volta. Obrigado a você de Minas Gerais pela participação, um abraço. Explicar mais detalhadamente a diferença entre dividendos e prolabore. Muito bem. Prolabore é o salário do sócio pelo serviço que ele presta à empresa. E dividendo, ele sai a partir da apuração do resultado que vai ser destinado a cada sócio que a empresa possui, tá? A DLPA, você de Rio Grande do Sul, um abraço. A DLPA demonstra dividendos distribuídos. Este dividendo já foram distribuído e contabilizado? Sim, já deve ter sido contabilizado. Deve ir só o saldo lá para a DLPA. Muito bem, um abraço a você da Bahia. Muito obrigado pela participação. Professor, qual é o percentual do lucro que uma limitada pode distribuir para os seus sócios? Bom, se ele teve lucro, ele pode distribuir os 100% para os sócios ou pode manter, então, este lucro lá acumulado, tá? Então, fica aí a critério dos donos da empresa e da contabilidade. Com relação à ação em tesouraria, já foi dito na aula 1, tá? A empresa compra suas ações, de acordo com o que nós vimos, e mantém em tesouraria, tá? Professor, então, quando há lucro acumulado na limitada, o ideal seria realizar a destinação para depois transformar em SA? Muito obrigado a você de Mato Grosso, um grande abraço. Olha, vamos assim dizer que seria mais prático, né? Porém, não fará muita diferença, de acordo com o entendimento da legislação. A contabilidade deve fazer uma análise do que será melhor neste caso, tá? Mas ela pode distribuir depois de virar SA também, não tem problema nenhum. Muito bem, obrigado a você de Pernambuco, um abraço, obrigado pela participação. Como deve ser distribuído o lucro em uma empresa individual? Bom, se a empresa é individual, todo o lucro pertence à própria pessoa física que é proprietária desta empresa. Vai ser distribuído 100% para a mesma, né? A empresa individual, ou então deixar acumulado. Muito obrigado a você da Bahia, um grande abraço, obrigado pela participação. Um exemplo prático de alguma empresa atual que teve utilizado as reservas de contingência. Bom, vou poder te dar não seria um exemplo tão prático, porque eu não conheço nenhum fato que ocorreu desta forma, mas eu diria a você o seguinte, digamos que fosse uma empresa de agropecuária, aí ela ia então fazer aí, teve um prejuízo de uma geada, tá? E matou seu cafezal. Aí ela iria, então, distribuir, manter este prejuízo com a reserva de lucro. Reserva de contingência. Professor, a reserva só existe se houver lucro? Sim, se houver lucro, então mantenha a conta de reserva. Se não houver, as contas de reserva irão ficar zeradas. Muito obrigado a todos pela participação. Recapitulando o que vimos na teleaula de hoje, olha só, neste nosso quadro veremos que, de acordo com o que determina, o que nós observamos, a presente aula levou a você o conhecimento sobre as demonstrações contábeis que evidenciam a variação do patrimônio líquido, situações que, de acordo com a lei, exigem uma ou outra demonstração para que demonstre esses eventos ocorridos dentro da empresa de forma mais correta, que seja mais viável para a tomada de decisão na hora em que os usuários das demonstrações contábeis necessite destas demonstrações para tomar decisão. Então, vimos aí, nesta nossa teleaula, a respeito destes assuntos, destas duas demonstrações, que têm como função principal evidenciar os eventos que ocorreram e trouxeram mutação no patrimônio líquido da empresa.
Feito isto, chegando aí ao final da nossa teleaula, quero deixar a você um grande abraço, um bom estudo. Obrigado a você, aluno, tutor, que participaram desta teleaula. Agradecer o nosso operador de mesa que está aqui, o nosso tutor eletrônico e também ao tutor de sala que faz parte da outra ponta desta teleaula. Agradecer o nosso intérprete de Libra e um grande abraço a você e dizer que nós estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir, em uma outra oportunidade.